Olha, passando aqui com mais um vídeo para vocês. Agora trouxe uma questãozinha de ética na administração pública, tá? Essa questãozinha, a parte de ética na administração, eu já falei para vocês, né, nas videoaulas anteriores aí, principalmente naqueles vídeos teóricos de ética. Se você não viu, procura que tem uma playlist só da banca Quadrix de questões que eu resolvo, né, que eu resolvi. Na parte teórica, tem uma parte teórica e tem a parte de questões, tá tudo junto ali. Mas lá quando a gente estava estudando ética, eu mostrei para vocês que a ética pode ser dividida em três momentos. A ética da banca Quadrix, que ela cobra, né? Ela vai cobrar uma parte inicial, uma parte mais voltada para a filosofia, certo? Uma parte bem inicial ali dos conceitos de ética, moral, valor, princípio, aquela coisa toda. Você vai ter uma parte um pouco mais adiante que vai discutir as classificações ali, na perspectiva de alguns autores, e a visão, né, de alguns nomes ali da filosofia. E você vai ter um outro momento que vai ser a parte. E nessa parte, muitas vezes, a banca também já contempla a parte da ética no serviço público, certo? E aí a ética no serviço público muitas vezes vai ser atrelada ao decreto 1171 ou não. De qualquer maneira, eles vão acabar cobrando o básico da ética, mas na perspectiva do serviço público. Uma coisa que vocês têm que ter em mente assim, em relação à ética no serviço público é principalmente que a ética no serviço público ela vai estar muito atrelada a situações em que sempre vai valer, né, a coletividade, tá? O bem comum. Então sempre vai ser, pessoal, o bem comum é o melhor para a administração pública no sentido de que isso vai ser o melhor para a sociedade, tá? Então o que nós temos aqui? O servidor público deve agir orientado pelos sentimentos do bem comum. Perfeito. Justiça e respeito aos direitos e garantias individuais. Perfeito. Aí aqui, exceto quando isso trouxer prejuízo a interesses próprios ou de seus familiares. Tá? Então aqui é um ponto que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a banca trouxe pra gente aqui o seguinte, ó. Deixa eu trocar de cor aqui, ele falou bem assim, exceto quando trouxer, então, ó, exceto quando trouxer prejuízo a interesses próprios e interesses de seus familiares. Bem, aqui o negócio já começa a ficar complicado, tá? Por quê? A banca falou assim que a gente tem que seguir os princípios e tal, aquela coisa toda, né? A justiça, o bem comum estava indo tudo bem. Mas quando ela fala que exceto quando trouxer prejuízo aos interesses próprios, aí ela já escorrega, né? Aí já não vale. Por quê? Eu como servidor público, como agente público, eu nunca vou olhar o meu interesse próprio, tá? O meu interesse pessoal, meu interesse dos meus familiares, tá? Eu tenho que ser impessoal. Lembra lá do LIMP, o artigo 37, né? Que talvez mude aí com o texto aí da reforma administrativa, né? E passe a se tornar 10 princípios ali que o pessoal está falando. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o I aqui é de impessoalidade, tá? Então eu tenho que agir sempre de maneira impessoal. Eu tenho que olhar sempre o que vai ser bom para o interesse público, tá? Para a sociedade. Então nunca olhar individualmente. E piorou para mim, né? Piorou se eu for olhar para mim. Então qualquer questão de ética que vier tentar forçar a barra e falar bem assim, ó, fulano agiu dessa maneira, mas ele só agiu dessa maneira porque ia prejudicar, porque se ele não fosse assim ia prejudicar um parente dele. Ah, não, coitadinho, porque ele fez isso, porque senão ia trazer prejuízo para a família dele. Por isso que ele agiu assim. Então, não tem essa ressalva, tá? Dentro da administração pública e na ética da administração pública, não tem essa. Se for trazer prejuízo ou para mim ou para minha família, não importa. Eu tenho que olhar se vai trazer prejuízo para a coletividade, né? Então, e essa situação vai ser boa para a coletividade? Tá? Se for boa para a coletividade, talvez até que ainda dê certo, mas eu nunca vou olhar para mim. Então, essas questões que falam assim que eu tenho que olhar o interesse próprio, eu tenho que olhar os meus familiares, eu tenho que agir de tal maneira, mais com a minha família, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter um olhar especial porque é meu parente, não. Foge, tá? Vai estar errado sempre. Então aqui é uma dessas, né? Porque ele fala, ó, eu vou respeitar os princípios, vou respeitar o bem comum, a justiça, porém,
exceto quando trouxer prejuízo ao meu interesse próprio e dos meus familiares. Não, é sempre, né? Não tem esse exceto aqui, ó. Eu sempre vou ter que estar pautado pelo bem comum, pela justiça, pelo respeito aos direitos e às garantias individuais, tá? Então, assim, eu sempre vou olhar para o bem comum, para a coletividade. Eu não posso olhar para mim, para o meu interesse, julgar ali para o meu interesse ou o interesse dos meus familiares. Logo, o item, então, pessoal, ele vai estar errado, tá? Esse exceto aqui, né, do exceto para frente aqui, ele já perde toda a qualidade que ele vinha trazendo ali, né? E toda a retidão que ele vinha trazendo ali, ela se perde quando ele traz esse exceto aqui, tá? Então esse exceto aqui invalida o item, o que ele trouxe após esse exceto aqui invalida, e aí a gente marca como errado, tá bom? Então eu sempre tenho que olhar o bem comum, o bem da coletividade ou do interesse público, que é outra palavra que pode substituir essas duas aqui de repente. Sempre o bem do interesse público é que importa, o resto nada importa, tá bom? Ética vai ser sempre assim, beleza? Então mais um item aqui para vocês, muito bacana esse item. Cuidado porque às vezes algo parecido pode até aparecer lá na parte de constitucional, lá na parte de administração pública, né? Então, isso aqui é de ética no serviço público, mas às vezes pode aparecer lá em constitucional também alguma coisa parecida com isso aqui. Beleza? Então, um grande abração, continue conosco, grupo do Telegram, link aqui embaixo, sigamos aqui, vamos juntos, vamos para o próximo. Até mais.